Ao analisar a história da humanidade, há muitas pessoas que podem ser consideradas significativas e que impactaram o mundo em vários graus. No entanto, acredito que muito pouco consegue se equiparar à figura de Jesus de Nazaré, pelo menos em retrospecto. Assumindo que ele existiu, ele deve ser considerado uma das pessoas mais famosas que já viveram e que tiveram um enorme impacto no mundo, em sua cultura e história. Pelo menos simbolicamente, ele é uma figura central para algumas das maiores e mais influentes religiões do mundo, incluindo, é claro, o cristianismo, o islamismo e a fé Bahá'í. No entanto, Jesus também pode ser uma figura bastante elusiva, e diferentes pessoas muitas vezes têm ideias e visões muito diferentes sobre quem ele era, se ele existir e o que representava. Este é um tema amplamente debatido entre historiadores hoje em dia, com muitas discordâncias. Quem foi Jesus de Nazaré? Eu gosto de Jesus da maneira como é descrito nos evangelhos do Novo Testamento. Ele parece ser um cara legal. Mas aí está precisamente o problema, não é? Quão precisos são os evangelhos e o Novo Testamento ao descrever a vida ou os ensinamentos reais de Jesus? Claro, isso serve como base para a percepção e compreensão do cristianismo tradicional sobre quem era Jesus, mas isso está longe de ser uma perspectiva única. A figura de Jesus é objeto de grande desacordo, apesar de sua grande importância para muitas pessoas. Diferentes pessoas têm ideias e opiniões muito diferentes sobre quem esse homem realmente foi e o que ele representou. Para o cristianismo tradicional, Jesus é a encarnação da Palavra de Deus, o Filho na Santíssima Trindade e, portanto, idêntico a Deus. Para muçulmanos, Bahá'ís e certos grupos minoritários de cristãos, ele é um grande profeta, embora humano, que trouxe revelação de Deus, semelhante a outros profetas como Maomé ou Moisés. Para alguns hindus, Jesus é às vezes visto como um avatar de Deus Vishnu. Para outros, Jesus é um mito, ele nunca existiu de fato, mas foi uma criação dos primeiros escritores cristãos. Nos círculos da Nova Era, ele é frequentemente visto como um grande ser iluminado que ensinou sobre a consciência de Cristo. Há até teorias hoje em dia que afirmam que Jesus era, de fato, um cogumelo psicodélico, ou melhor, que a figura de Jesus é uma espécie de metáfora que representa um cogumelo que proporcionava iluminação. Diante dessa miríade de perspectivas diferentes, como podemos saber qual é a mais precisa? Bem, para simplificar, não podemos. Mas também é muito mais complexo do que isso. Historiadores e estudiosos têm tentado por muito tempo descobrir quem foi uma pessoa histórica de Jesus, mas, como mencionei, há grande desacordo e debate entre acadêmicos sobre esse tópico também. No entanto, o que farei neste vídeo é explorar o que podemos realmente saber sobre uma das figuras mais influentes da história por meio de fontes históricas acadêmicas e eruditas. Faremos isso respondendo a duas perguntas principais. Primeiro, Jesus realmente existe? Como podemos saber se ele existe? E segundo, se ele existiu, quem era ele, o que ensinou e como se via? Antes de iniciarmos qualquer discussão sobre esse assunto, convidamos a abordar a metodologia e como estudiosos e historiadores veem o enfoque das fontes históricas e o que eles buscam ao recontar a história. O objetivo de buscar fontes ou materiais é encontrar informações tão confiáveis quanto possível, e geralmente há diferentes níveis de confiabilidade. O tipo mais relevante de evidência para uma figura histórica como esta é, naturalmente, evidência material direta proveniente da própria pessoa, como uma casa, objetos que uma pessoa possuía ou literalmente restos, como livros escritos diretamente pela pessoa. Se nada disso existir, precisamos depender de fontes secundárias, como histórias sobre uma pessoa contadas por outras, relatos de testemunhas e quanto mais material, melhor, é claro. E quanto mais próximo do evento real no tempo, melhor. Fontes contemporâneas que vêm diretamente do período de vida de uma pessoa são, é claro, as mais confiáveis. Mas se isso não for possível, queremos que as fontes sejam o mais próximo no tempo possível. Isso significa que, por exemplo,
Quando se trata da vida de Jesus, simplesmente do ponto de vista acadêmico, a Bíblia é uma fonte mais confiável do que o Alcorão, pois este último apareceu 600 anos após a vida de Jesus, e o Novo Testamento apenas algumas décadas idealmente. As fontes que empregamos também devem ser imparciais e neutras, mas, claro, na maioria dos casos, isso é praticamente impossível. Em alguns aspectos, isso significa que se tivermos menções de uma pessoa como Jesus por parte de pessoas que não são cristãs, isso muitas vezes é considerado mais confiável do que fontes cristãs em si, por razões óbvias. Levando tudo isso em consideração, o que temos em termos de evidências ou fontes para a vida de Jesus? Bem, infelizmente, não temos muita coisa. Em termos de evidência material, basicamente não temos nada. Não há restos destruídos ou descobertas que possam provar a existência de Jesus. Houve algumas descobertas nos últimos anos que podem ter sido encontradas na casa de Jesus, uma casa onde ele cresceu, em Nazaré, mas isso está longe de ser uma certeza, então não podemos realmente confiar nisso como uma fonte. Em termos de material escrito contemporâneo, ou seja, fontes escritas da própria vida de Jesus, também não temos nada. Isso não é surpreendente, já que a maioria das pessoas na Palestina do primeiro século não pôde ler ou escrever, e Jesus, durante sua vida, provavelmente não teria sido registrado dessa forma. Famoso o suficiente para ser mencionado em qualquer tipo de documento oficial não existe, mas essa falta de evidência é realmente problemática. Muitos argumentam hoje que Jesus nunca existiu como uma pessoa histórica, que ele foi uma construção posterior por escritores cristãos. Essa é uma ideia ou teoria bastante séria que não pode ser completamente ignorada, pois tem algum mérito. Entretanto, a maioria dos estudiosos e historiadores que trabalham nesse assunto acreditam que Jesus foi, de fato, uma pessoa histórica que viveu na Palestina do século I. Isso ocorre porque as fontes que temos são convincentes o suficiente para que os estudiosos considerem essa opção mais provável. Como mencionei, não existem fontes contemporâneas do tempo de vida de Jesus, mas algumas fontes começam a aparecer não muito tempo depois. As fontes mais antigas para a vida de Jesus são, na verdade, alguns dos livros do Novo Testamento. Claro, com base nos destaques que mencionei anteriormente, os relatos do Novo Testamento definitivamente se enquadraram na categoria de enviados, mas isso não significa que devam ser descartados completamente. O Novo Testamento nos fornece informações históricas muito significativas, e grande parte delas é considerada confiável. Os primeiros livros escritos do Novo Testamento são geralmente considerados cartas de Paulo, provavelmente escritos por volta do ano 50 DC. Isso é apenas cerca de 20 anos após a morte comumente aceita de Jesus, o que é relativamente próximo no tempo. Paulo, é claro, nunca conheceu Jesus pessoalmente, então não pode ser considerado uma testemunha ocular. No entanto, suas cartas mostram que, logo após a morte de Jesus, havia uma comunidade de seguidores de Jesus espalhada pelo Império Romano. Eles também sugerem que havia uma comunidade de líderes em Jerusalém na época, incluindo apóstolos como Tiago e Pedro, que realmente conheceram Jesus. Quando se trata dos evangelhos, há acordo universal entre estudiosos de que eles não foram escritos pelos discípulos de Jesus diretamente, mas por escritores cristãos posteriores. Uma teoria totalmente aceita é que o Evangelho de Marcos foi escrito por volta do ano 70 DC, enquanto os evangelhos de Mateus e Lucas foram escritos um pouco depois, por volta de 80 a 85 DC, e o último evangelho de João em algum momento na década de 90 DC. Esses evangelhos frequentemente apresentam visões e perspectivas aparentemente diferentes e contraditórias sobre quem Jesus era e sobre certos detalhes de sua vida, mas todos o descrevem como uma pessoa que viveu e percorreu as terras da Palestina. Mesmo que não sejam fontes contemporâneas, foram escritos cerca de 40 a 60 anos após a vida de Jesus, o que é relativamente próximo no tempo.
Muitos aceitam os livros do Novo Testamento como evidência suficiente para a existência e a vida de Jesus, mas outros não estão tão concluídos. Felizmente, também temos fontes fora da Bíblia, escritas algumas décadas após a vida de Jesus. Elas atendem ao direcionamento de fontes externas, não sendo cristãs, portanto, não tão sujeitas a vidas internas. Claro, poderia haver uma visão na direção oposta, mas ainda assim, ter fontes fora da Bíblia é significativa. A mais antiga e significativa delas é do historiador judeu Joséfo. Ele é considerado uma das figuras judaicas mais importantes de sua época e uma fonte fundamental para o que sabemos sobre a Palestina do século I. Em seus escritos, há depoimentos que são certamente muito importantes para a nossa discussão atual. Em seu livro Antiguidades, escrito por volta do ano 93 DC, Joséfo fala sobre um evento que ocorreu no ano 62 DC, quando um líder religioso chamado Ananias abusou de seu poder e ordenou executar várias pessoas. O texto diz: então ele convocou o sinédrio de juízes e apresentou diante deles Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo, e alguns outros. E, depois de formar uma acusação contra eles como violadores da lei, os entregues para serem apedrejados. Isso, claro, menciona Jesus e o fato de que seus seguidores o chamavam de Messias ou Cristo, e também fala sobre Tiago, irmão de Jesus, que foi um dos primeiros líderes da comunidade. Este é um documento histórico significativo e uma das melhores evidências que temos para a existência de Jesus. No entanto, Joséfo também fornece outra seção ainda mais impressionante, que ficou conhecida como o Testemunho Flaviano. Esta é uma referência muito mais extensa, que segue assim: e neste momento apareceu Jesus, um homem sábio, se de fato se deve chamá-lo de homem. Pois ele foi um realizador de feitos surpreendentes, um mestre de pessoas que recebe a verdade com prazer. Ele ganhou um seguimento tanto entre muitos judeus quanto entre muitos de origem grega. Ele era o Messias. E quando Pilatos, por acusação dos principais entre nós, o condenou à cruz, aqueles que o fizeram amado anteriormente não cessaram de fazê-lo. Pois ele lhes apareceu no terceiro dia vivo novamente, assim como os divinos profetas tinham falado essas e de inúmeras outras coisas maravilhosas sobre ele. E até o dia de hoje, a tribo dos cristãos